inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 4 Oração de Petição, Parte 2. Em Isaías capítulo 43, versículo 26, Deus diz: Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Deus fez essa declaração porque ele é esquecido? Certamente que não. Este é um convite para você apresentar seus argumentos e fortes razões para defender seu caso. Você deve ser capaz de apresentar as declarações de fato, promessas e declarações que ele fez sobre o assunto em questão. Em Oséias capítulo 14, versículo 2, a Bíblia diz também: Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Veja, Deus quer que você o coloque em memória de sua palavra. O trecho da escritura que segue abaixo é um bom exemplo de uma oração de petição. Depois que Pedro e João começaram a fazer muitos milagres em nome de Jesus, as autoridades de seus dias não puderam negar a eficácia de sua fé, mas ameaçaram e ordenaram que não pregassem mais sobre Jesus. Então eles oraram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho, que tu ungiste, se levantaram não só Herodes, como os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículos de 24 a 31. O conteúdo desta oração é evidentemente baseado na palavra de Deus. Os apóstolos trouxeram a palavra de Deus de volta a ele, colocando-o em lembrança enquanto defendiam sua causa corporativamente. Eles falaram em termos específicos com base na palavra dele, e você deve fazer o mesmo se estiver fazendo petições em oração. Talvez você queira ver certas mudanças em sua vida ou na vida de um ente querido. Você deve ter certeza de apresentar seu caso a Deus com fortes motivos, baseado na palavra dele. Orar assim é permanecer seguro na palavra dele, que é imutável. Em outras palavras, quando você é capaz de entender a mente de Deus no assunto de sua oração, tal entendimento se torna a confiança e autoridade sobre a qual suas petições são feitas. Ana, a mãe do profeta Samuel, orou dessa forma para conseguir seu milagre. Ana apresentou seus fortes motivos. Ana estava casada com Eucana há anos, mas ela não lhe deu nenhum filho. Em contraste, a outra esposa de Eucana, Penina, tinha vários filhos e muitas vezes zombava de Ana por causa de sua esterilidade.
Isso a deixava triste e ela chorava por uma criança o tempo todo. Mas um dia ela se cansou de chorar e decidiu mudar. Então ela entrou na casa do Senhor, prostrou-se diante de Deus e apresentou seu caso. Suas palavras foram ouvidas porque ela orou silenciosamente a Deus. O sumo sacerdote, em exercício, a julgou mal, pensando que ela estava bêbada. Até quando ficarás embriagada? Ele a repreendeu. Veja se pare de beber. 1 Samuel capítulo 1, versículo 14. Mas Ana respondeu: Eu não estou bêbada. Não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada. Estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. 1 Samuel capítulo 1, versículos 15 e 16. Muitos pensaram que Ana simplesmente fez um voto a Deus, mas ela fez mais. Na verdade, ela fez uma petição a Deus, dando-lhe fortes motivos para ter um filho, e sua oração foi atendida. Então disse Eli: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe deu o que você pediu. Que o Senhor sempre pense bem de mim, respondeu ela, e saiu. Então comeu alguma coisa e já não estava tão triste. Na manhã seguinte, Eucana e a sua família se levantaram cedo e adoraram o Senhor. Aí voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua esposa Ana e o Senhor respondeu à oração dela. Ela ficou grávida e, no tempo certo, deu à luz um filho. Pôs nele o nome de Samuel e explicou: Eu pedi ao Senhor esse filho. 1 Samuel capítulo 1, versículos de 17 a 20. Ao fazer a oração de súplica, sempre certifique-se de apresentar seu caso de uma maneira convincente, de uma forma que não possa ser negado, e recuse-se a desistir até conseguir aquela nota de vitória. Transforme seu quarto em um tribunal. A oração de petição é prestada com tenacidade e forte propósito. Você não aceita não como resposta. Se você não obtiver uma nota de vitória na primeira vez que orar, isso significa apenas caso adiado. Você pode voltar novamente para orar a respeito, assim como um reclamante vai a um tribunal superior para apelar a uma decisão insatisfatória. Seu quarto de oração se torna um tribunal onde você defende sua causa. E quando você sabe que conseguiu o que queria, nada no mundo pode tirar isso de você. Não pare na profecia. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído de uma chuva abundante. 1 Reis capítulo 18, versículo 41. Já vi pessoas que receberam palavras ungidas como esta, mas não fizeram o que Elias fez. E quando a profecia que receberam não se cumpriu, elas se perguntaram o que teria acontecido. Bom, não aconteceu porque elas não seguiram. Observe que Elias não parou para profetizar uma chuva abundante. Ele fez algo mais. Ele orou. Quando o rei Acabe subiu para comer e beber, ele não se juntou a ele para festejar. Em vez disso, ele foi ao topo do Monte Carmelo para orar. Embora a palavra profética que recebeu lhe assegurasse que choveria abundantemente, Elias ainda foi orar. Lembre-se, não foi Deus quem fechou os céus. Por isso, ele não era obrigado a determinar quando abri-los. Foi Elias quem orou para fechar os céus, e agora ele tinha que orar com a mesma intensidade para que os céus se abrissem. Muitos cristãos frequentemente cometem o erro de parar na profecia em vez de usar a palavra profética para continuar em oração. Muitas vezes, as pessoas têm seus desejos ao seu alcance e, de alguma forma, ainda não os conseguem. Essa é a razão pela qual alguém pode ter o contrato que licitou aprovado sem nunca receber a carta de aprovação. Então ele começa a se perguntar o que diabos aconteceu. Sim, ele ouviu bem o som da abundância da chuva, mas não fez o acompanhamento com o tipo certo de oração. É aqui que muitos param e seus sonhos se tornam natimortos.
A oração de petição traz forte unção. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. 1 Reis 18, versículo 43. 7 vezes Elias enviou seu servo para ir verificar as nuvens. No entanto, você deve entender que isso não foi feito em uma sucessão rápida. Cada vez que o servo voltava, ele encontrava Elias ainda orando intensamente, e tudo o que ele fazia era olhar para cima e dizer ao servo: vá e verifique novamente. Isso aconteceu 7 vezes e pode ter durado várias horas, se não dias. E sucedeu que, a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. 1 Reis capítulo 18, versículos de 44 a 46. Elias ultrapassou a carruagem do rei Acabe, que deve ter sido a melhor e mais rápida do país. Ele podia fazer isso porque a mão do Senhor estava sobre ele. Quando você ora como ele orou, a unção do Espírito de Deus vem fortemente sobre você e você pode fazer ou mudar qualquer coisa. Aleluia! Deus nos deu poder no Espírito Santo para efetuar mudanças e temos influência ilimitada por meio da oração de petição. Por meio desse tipo de oração, um homem pode reverter uma sentença de morte concedida a ele por leis estaduais, por um crime que cometeu ou por uma doença incurável. Você pode até tirar um ente querido da prisão com esse tipo de oração. Sim, você pode cancelar qualquer veredito indesejável escrito contra você. Não há nada que você não possa fazer ou mudar ao fazer a oração sincera, séria e contínua dos justos. Ao apresentar todos os assuntos de interesse diante do Senhor, dando a Ele seus fortes motivos, conforme respaldados pela palavra, você cuidará desse assunto e certamente haverá mudanças a seu favor. Capítulo 5. Orando com o Espírito. Orar com o Espírito significa orar em outras línguas e é um tipo de oração muito importante para o crente. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso, mas é porque não entendem do que se trata. É realmente obrigatório orarmos em outras línguas? Elas perguntam. Todo cristão tem que orar em línguas? Normalmente, perguntas e argumentos sobre orar em línguas vêm daqueles que não oram em línguas. Você raramente encontrará um cristão que ora em línguas questionando esta manifestação do Espírito. Em Marcos capítulo 16, versículo 17, o Senhor Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Os que creem refere-se aos cristãos, aqueles que nasceram de novo. Portanto, se você é um crente em Cristo, você deve falar em línguas. Muitos daqueles que argumentam contra o falar em línguas não sabem por que isto é tão importante. Eles não estão cientes dos benefícios abundantes que este exercício espiritual traz. Vamos explorar agora alguns dos gloriosos benefícios da oração em línguas. Orar em línguas refrigera e vivifica. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua falarás a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Isaías capítulo 28, versículos 11 e 12. Essa profecia de Isaías
se relaciona com falar em línguas e nos ajuda a entender uma das razões pelas quais devemos orar em línguas. Paulo, também acentuando a mesma coisa, afirmou que quem fala em língua a si mesmo se edifica. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Em outras palavras, ele se encarrega, edifica, revisa ou se refresca. Orar em línguas refresca e reaviva você. Um cristão pode, de repente, perceber que ele não prega tanto o evangelho porque ele não está tão animado, inspirado ou motivado como quando ele entregou o seu coração a Cristo. Isso não deveria ser assim. Você deve estar sempre motivado e entusiasmado com as coisas do Espírito. E a maneira de continuamente abastecer essa inspiração do Espírito Santo e manter o fogo da conquista de almas aceso em seu coração é orando em outras línguas. Quando você ora fervorosamente em línguas, o fogo em seu espírito queima para a glória de Deus. Mover-se nas coisas de Deus não é e não deveria ser um mistério. Ele já mostrou o como para você através de sua palavra. Então, não adianta orar: aviva-me, ó Senhor. Você é avivado quando fala em línguas. Este é o segredo. Então, tire um tempo sozinho e fale em outras línguas. Quando o fizer, estará edificando, refrigerando e embelezando o seu espírito. Orar em línguas traz a liderança do Espírito. É importante que os cristãos gastem tempo orando com ou no Espírito, ou seja, orando em línguas. A Bíblia diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. A liderança do Espírito não é uma experiência destinada apenas aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, mas também a cada filho de Deus. Todos nós devemos viver nossas vidas perpetuamente pela liderança do Espírito. Os filhos de Deus nunca devem ficar no escuro ou entrar em situações desagradavelmente surpreendentes em que não saberão o que fazer. Quando oramos em línguas, é um momento oportuno para recebermos a orientação divina e a direção do Espírito Santo para nossas vidas. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 16, versículo 13. Quando você ora em línguas, seus olhos espirituais são abertos para entender as Escrituras sob uma luz maior. Esta é a minha experiência diária. Às vezes, as pessoas me perguntam como consegui a interpretação de certas passagens que leram, mas não entenderam claramente. Sempre responderei que é pelo Espírito. Quando você gasta tempo orando em outras línguas, os olhos do seu entendimento são iluminados e você se torna mais receptivo ao ministério do Espírito Santo. Orar em línguas nos fornece o vocabulário do céu. Um dos dons mais belos e inspiradores de Deus para nós é a capacidade de nos comunicarmos com Ele diretamente por meio de uma linguagem espiritual formada em nós pelo Espírito Santo. Falamos mistérios divinos e alteramos destinos por meio dessa efusão sobrenatural. Lembre-se que, embora o homem seja um espírito, ele não habita fisicamente no reino do Espírito. Ele vive na terra e se relaciona com o mundo material. No entanto, existem certas coisas que não podemos comunicar ou expressar com as línguas terrenas que aprendemos. Esta é a razão pela qual Deus nos concede a habilidade divina de falar em outras línguas para que possamos ter a linguagem, o vocabulário, certa para nos comunicarmos com Deus. Se você tem um filho pequeno que ainda não começou a falar fluentemente, não pode ter comunhão com ele. Você pode brincar com ele e se divertir com ele, mas não pode ter uma verdadeira comunhão com ele
porque a verdadeira comunhão requer uma comunicação bidirecional. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Quando você fala em outras línguas, ninguém entende o que você está dizendo, porque você está falando com Deus. É uma comunicação direta entre o seu espírito e Deus. Você está falando a língua que só Ele entende. Você deve perceber que não há palavras suficientes no vocabulário humano para nos expressarmos a Deus de maneira adequada e precisa. Não importa quantas línguas terrenas você possa falar, você ainda não terá o vocabulário suficiente para se expressar a Ele, porque no reino do Espírito existem coisas que não podemos comunicar com todas as línguas do mundo. É por isso que é absolutamente necessário que um cristão fale e ore em línguas. Além disso, quando falamos com Deus com palavras humanas, às vezes podemos falar palavras que são inaceitáveis para Ele, mas o Espírito Santo, sabendo disso, nos dá uma linguagem para nos expressarmos. Quando falamos nessa língua, tudo o que dizemos é comunicado de forma articulada a Deus e não há uma comunicação bidirecional. Falamos com Deus e Ele nos responde por meio de nossos espíritos. É por isso que um cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Ele é aquele que nos dá expressão para falar nesta linguagem, pela qual podemos nos comunicar com o Pai de forma articulada, além das expressões terrenas. É uma linguagem sagrada e celestial. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Orar em línguas ajuda a revelar a vontade de Deus. Muitas pessoas se perguntam se é possível conhecer a vontade de Deus. Alguns cristãos
chegam a citar a frase de uma canção popular de William Cowper, dizendo: Deus se move de maneiras misteriosas para realizar suas maravilhas. Obviamente, eles estão citando a música fora de contexto, porque Deus certamente não é misterioso e não opera de maneiras misteriosas. Ele revelou a si mesmo e sua vontade a nós, principalmente por meio de sua palavra escrita. Mas também podemos saber a vontade de Deus quando oramos em outras línguas. O Espírito Santo nunca te conduzirá fora das provisões da palavra de Deus. Quando você ora com o Espírito Santo comunica a você o conhecimento da vontade de Deus a respeito de questões importantes. Lembre-se de que Jesus disse: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará a toda a verdade, e não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e vos anunciará o que está por vir. João 16, versículo 13. Quando você ora no Espírito, sua mente não entende o significado das declarações que você faz, mas o Espírito Santo é capaz de trazer a interpretação ao seu entendimento. Quando oro, às vezes, falo algumas palavras em outras línguas como uma espécie de resposta ao que estou orando. Muitas vezes, essas palavras são dadas pelo Espírito Santo como respostas para perguntas, como soluções para problemas. Elas representam a sabedoria de que você precisa para lidar com situações urgentes. E é importante que você não permita que tais palavras saiam sem colocá-las em bom uso. É por isso que a Bíblia instrui que quando você ora em uma língua desconhecida, você deve pedir a Deus a sua interpretação, pois muitas vezes nela está a resposta à sua petição. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretá-la. Porque, se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 13 a 15. Quando a interpretação chega ao seu espírito, é quando você aprende certos segredos. A Bíblia diz que o segredo de Deus está com aqueles que o temem. Salmo 25, versículo 14. Ao receber a interpretação, você se verá sendo levado para perto das profundas realidades de Deus. Você deixado em um corpo de sabedoria reservado para o espiritual. Às vezes, você pode começar a receber essas revelações em parte, mas com certeza terá uma ideia do que Deus deseja que você faça. Veja, orar em línguas nos ajuda a conhecer e a estabelecer a vontade de Deus para nossas vidas. Permite-nos moldar as circunstâncias de nosso ambiente para estar em conformidade com os planos e propósitos dele. Orar em línguas ajuda você a trazer ideias de Deus. Frequentemente, há certas mudanças que você deseja ver em sua vida, família, ministério, emprego, negócios, finanças ou vida acadêmica, mas elas parecem não estar acontecendo. Se você orar bem no Espírito, receberá ideias e respostas do Espírito Santo por meio do seu próprio Espírito. E mesmo quando essas ideias vêm a você em outras línguas, o mesmo Espírito de Deus pode te ajudar a entendê-las e colocá-las para funcionar. Quando você se encontra na encruzilhada de uma decisão importante, não precisa ficar perguntando aos outros o que fazer. Você pode ficar confuso dessa forma, porque pode estar falando com as pessoas erradas. Algumas pessoas pensam que terão que esperar muito tempo por uma resposta, como os homens faziam no Antigo Testamento. Mas vivemos em uma nova era hoje. Nesta dispensação, aquele que responde a você vive dentro de você. Ao orar em outras línguas, você falará as respostas
para os problemas em questão. Foi assim que recebi a direção de Deus para a primeira cruzada que organizei. Eu sabia sobre a interpretação de línguas, mas nunca tinha experimentado. Eu estava orando sobre a cruzada e comecei a falar em línguas. Eu sabia que o Senhor tinha uma mensagem que eu estava trazendo em línguas. Então eu declarei: Senhor Jesus, eu sei que estás falando comigo sobre algo e isto está vindo em outras línguas, mas não há ninguém aqui para interpretar a mensagem. Portanto, Senhor, eu recebo o dom de interpretação de línguas agora, porque eu tenho que saber o que estás me dizendo. De repente, a unção veio sobre mim e comecei a interpretar em inglês o que o Espírito estava dizendo. Então, reconheci que o Senhor estava me instruindo sobre certas coisas que eu precisava fazer para a cruzada. Rapidamente, anotei essas coisas e segui as instruções e tivemos uma reunião excelente. Desde então, esse exercício espiritual faz parte da minha vida cristã diária e eu tenho experimentado enormes bênçãos por praticá-lo. O Espírito de Deus fala com você e sempre busca te trazer ideias divinas. Uma das maneiras de ouvi-lo e tomar posse de sua sabedoria e estratégias extraordinárias é orando em línguas. Entre no fluxo e mantenha o brilho. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra grega traduzida como poder aqui é dunamis, que se refere a um tipo de poder que é capaz de se reproduzir. O dínamo, um dispositivo mecânico gerador de energia elétrica, foi nomeado a partir desta palavra. Agora, outro benefício importante de orar em outras línguas é que isso te deixa cheio do Espírito Santo e te ajuda a manter seu brilho espiritual. De volta ao Velho Testamento, eles sempre precisavam de um avivamento. Davi perguntou no Salmo 85, versículo 6: Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mas como cristãos nascidos de novo, não temos que pedir por um avivamento, porque simplesmente não precisamos dele. Na verdade, se você verificar as Escrituras, descobrirá que nenhum dos apóstolos jamais pediu um avivamento. Eles receberam uma bênção única que as pessoas do Velho Testamento não tinham: a graça de serem habitados pelo Espírito Santo e a capacidade de despertar seu poder divino dentro de si. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, versículos de 2 a 4. Como crente, você pode ter constantemente a mesma experiência que os primeiros apóstolos tiveram. Quando você ora em outras línguas, a mesma glória vem sobre você e você pode mantê-la 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Sua vida de oração se torna um relacionamento emocionante e diário com Deus. Às vezes, ouço certas pessoas dizerem: não sei evangelizar, não sei como iniciar uma conversa sobre Jesus. O que elas precisam fazer é passar algum tempo orando em outras línguas. Quando isso for feito antes de partir, elas serão encorajadas a pregar o evangelho com gosto. A Bíblia registra sobre a igreja primitiva em Atos capítulo 4, versículo 31 que: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Alguns têm a ideia errada de estarem bêbados no Espírito. Eles pensam que é tudo uma questão de cambalear e espalhar as coisas. Mas graças a Deus, você aprendeu a coisa certa a se fazer com a influência do Espírito Santo. Você deve falar a sabedoria de Deus e fazer declarações
de seus mistérios divinos. Nessas ocasiões, os dons do Espírito são manifestos e milagres acontecem. Em face da oposição assustadora, o que você precisa fazer é entrar no fluir do Espírito de Deus e manter o brilho falando em outras línguas. Assim que você fizer isso, aquele manto de peso será tirado de você e a alegria do Espírito Santo inundará seu coração. É isso que traz a mudança desejada. Foi isso que trouxe a Paulo as visões que ele teve em seus dias. Foi isso que sustentou João na ilha de Patmos, mesmo quando não havia ninguém para ter comunhão com ele. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ele nos diz: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Falar em outras línguas coloca você em sincronia com o Espírito Santo para que você possa receber orientação e direcionamento da vontade de Deus para a sua vida. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!